Olá, dando continuidade ao podcast Esgorge. Eu sou Andréia Montenegro, da Unirio, e estou aqui com duas convidadas. Eu sou Carolina Cabizuca, médica do Serviço de Diabetes da UERJ e do Hospital Federal de Servidores de Estado. Eu sou Fernanda Braga Albuquerque, médica endocrinologista do Serviço de Diabetes da UERJ e membro da Comissão de Advocacy da ABESO, gestão 2025-2026. Bom, nosso tema hoje é como abordar a obesidade nas diferentes fases de vida da mulher. E aí, meninas, o que vocês têm a falar sobre isso? A obesidade hoje é uma doença da modernidade, né? A gente tem um número absurdo de uma população que lida com sobrepeso e obesidade. Como é que a gente aborda isso na mulher? Então, é super importante a gente ter essa conversa aqui, porque a obesidade tem aumentado a sua prevalência, principalmente no público feminino aqui no Brasil. Saíram dados recentes mostrando que a prevalência vem aumentado com projeção ainda de piora, né? E o público mais afetado por obesidade no nosso país é o público feminino, né? Essas mulheres têm dificuldade de acesso ao tratamento, não só na rede pública, mas também na rede privada. Elas enfrentam desafios importantes. Primeiro, de acessar o serviço. A gente tem o estigma muito presente no tratamento da obesidade, tanto do profissional de saúde médico, quanto o estigma internalizado dessa mulher, de achar que ela vai conseguir resolver essa questão sozinha. Tenho falado bastante sobre isso, da importância do ginecologista, né, do médico ginecologista, ter esse entendimento da obesidade, da abordagem dessa mulher, porque grande parte das mulheres tem como seu clínico o médico e a médica ginecologista, né? Nem todas vão acessar endocrinologistas, isso até no consultório privado, não só no SUS, né? Então, eu acho que a gente precisa entender a obesidade como uma doença crônica, né? Sempre reforçando essa questão. Então, mesmo que essa mulher tenha condições ideais para ter força, foco e fé para mudar hábitos, a maior parte dessas mulheres vai precisar de terapia farmacológica. E a parte muito bacana da terapia farmacológica é que a gente está no melhor momento da terapia farmacológica da obesidade, né? A gente tem acesso a moléculas seguras, com poucos efeitos colaterais, diferentes do que a gente via antes, e com benefícios além da perda de peso, principalmente de redução de morte por doença cardiovascular. Então, essa mulher, ela vai ter desafios a serem enfrentados na fase dessa mulher tentante, que eu acho que é um tema que a gente pode abordar aqui. A gente tem o desafio dessa mulher durante a gestação e dessa mulher também vivendo na menopausa, né, na fase do climatério da menopausa. Então, assim, para não me alongar falando, é um tema que eu sou apaixonada e que eu tenho estudado bastante, da gente entender que a gente tem que adaptar os nossos espaços de atendimento também para receber essas mulheres, né? Muitas vezes a gente não tem um aparelho de medir pressão com braçadeira adequada para medir a pressão dessa mulher. É uma cadeira que tenha segurança para ela sentar, porque senão a gente não vai conseguir dar o cuidado adequado para essa população. E aí, eu acho que pode trazer de soma na discussão aqui hoje, nessa conversa que a gente está tendo, da importância de pedir permissão para essa mulher para falar sobre o peso, né? Então, assim, a paciente procurou o consultório do ginecologista obstetra para fazer um preventivo, né? Será que a minha cama, minha maca, ela vai ser compatível, ser segura para essa mulher, né? Eu tenho uma maca compatível, porque é difícil isso até para você acessar, né? Para você comprar ou dentro de um serviço público, nem todas as unidades públicas de saúde que atendem a mulheres vão ter um espaço, né, adequado para essa população. A gente pode estender isso também até a maca cirúrgica, por exemplo, Exato. né? A agulha para fazer bloqueio em RAC ou peridural também tem que ser uma agulha específica, então é um cuidado que vai se somando. Sim, né? E é muito comum, agora menos, mas acho que é relevante a gente trazer isso, da gente, quando vê uma mulher com obesidade, se não for, até endocrinologista infelizmente ainda faz isso, mas a gente fala assim, olha, você precisa emagrecer. Né? Então, assim, qual é a nossa função como médico, independente da especialidade? É identificar, pedir permissão para falar sobre o peso,
falar dos riscos inerentes a essa condição de saúde, né, obesidade, e oferecer a possibilidade de tratamento, né? Então, se a gente não está apto a tratar essa mulher com medidas farmacológicas, que a gente encaminhe essa mulher para o acompanhamento adequado. Porque muitas vezes a gente joga essa função totalmente para essa pessoa com obesidade. E ela não vai conseguir resolver sozinha. Até porque é uma mulher que já tem uma autoestima comprometida, ela está estigmatizada na sociedade. Muitas vezes você recebe, e ela mesma já verbaliza, né? Eu não quero pesar, eu não quero ver o meu peso. Então, talvez seja já um gatilho para você poder conduzir e guiar melhor, né? Você também percebe isso, Carol? A Fernanda tocou num ponto também que eu acho muito importante. A gente está falando aqui de tratamento, né, da obesidade nas diversas fases da mulher. E cada vez mais a gente recebe mulheres que estão planejando uma gestação e chegam, muitas vezes orientada pelo seu ginecologista, não, vamos preparar para que você tenha uma gestação mais saudável, né? A gente sabe dos riscos da obesidade na gravidez e essas mulheres vêm pra gente, chega até nós, endocrinologistas, querendo se preparar melhor, ter um peso mais adequado, com menos risco, para entrar numa gestação com menor risco. Uhum. E aí eu acho que vale uma lembrança, a Fernanda bem falou, a gente vive hoje realmente uma fase ótima em que a gente pode fazer medicações com segurança, mas aí eu acho que vale a lembrança de que as medicações que a gente tem hoje disponíveis no Brasil mais eficazes, né, a medicação mais eficaz que a gente tem em termos de perda de peso, são os análogos de GLP-1, então a semaglutida é o que a gente tem de mais eficaz hoje em dia disponível, mas essa medicação não é liberada para uso na gestação e ela deve ser suspensa com 8 semanas antes de você começar, dessa mulher começar a tentar engravidar. Isso tem que ser muito bem acordado com Acordado a gestante. Entre a gestante, a tentante, o endócrino, o gineco, né? De ter uma contracepção segura durante até chegar ao alvo, né? Exatamente. Então, isso tem que ser esclarecido. Olha, não é uma medicação que é segura, a gente não tem estudos na gestação, você topa fazer agora, mas você não pode começar a tentar engravidar. Isso precisa ser muito bem acordado. Infelizmente, mesmo com o acordo, às vezes a gente vê mulheres que engravidam e usam essa medicação, mas eu acho que é super importante, são medicações eficazes que podem trazer grandes benefícios para que essa mulher entre na gestação com menores riscos, mas lembrar de que ela precisa ser suspensa 8 semanas antes de começar a tentar engravidar. Na verdade, eu acho que assim, a gente tem uma janela de oportunidade. Na maioria das vezes, uma paciente com uma síndrome metabólica, a gente tem que olhar lá no todo, olhar a glicemia, olhar a hemoglobina glicada, tem que fazer ajuste. Ela tem uma prevalência maior de fatores complicadores na hora que ela engravidar. Ela pode ficar hipertensa, ela pode ficar com diabetes gestacional. Então, eu acho que é a maneira que a gente tem de conduzi-la melhor. E lembrando também que essa paciente tem uma tendência maior a ter ciclo anovulatório. Então, ela precisa ser vista num todo e encorajada ela a perder peso da maneira para que ela possa caminhar de forma mais segura. Na gestação, qual a orientação de vocês em relação a uma paciente obesa que está grávida? Vocês como endocrinologistas. Então, também é importante a gente discutir o acompanhamento desse ganho ponderal na gestação, tá? Essa mulher, na maioria das vezes, ela vai ganhar peso, né? A gente sabe que na gestação o esperado é que haja o ganho ponderal. Então, a gente sabe que para mulheres com obesidade, sobrepeso e obesidade, a recomendação atual aqui no Brasil é de em torno de 5 a 7 quilos no máximo, no total da gestação. Então, se ela chegar para você já tendo adquirido mais de 7 quilos, então a gente vai ter que controlar o ganho semanal dessa mulher de peso. Existem pacientes que durante a gestação a gente consegue fazer uma intervenção quando ela tem erros importantes da alimentação, a gente consegue fazer uma intervenção ali, né, nutricional e ela perde peso, então pode acontecer, mas o esperado é que haja esse ganho de peso e que a gente tente administrá-lo da melhor forma possível, explicando para a paciente, né, a gente tem curvas, tem tabelas que a gente pode demonstrar para essa paciente qual é o alvo dela de ganho de peso e onde seria uma faixa de maior segurança desse ganho de peso. E aí, a gente vê as doenças, como você já falou, que são mais comuns de acontecerem nessa população. Diabetes gestacional, que vai ter um manejo também diferenciado nessas mulheres. A hipertensão, maior risco de pré-eclâmpsia. Então, a gente precisa individualizar esse acompanhamento e entender
é que esse ganho de peso tem que ser acompanhado. Não pode, ela já ganhou 10 quilos e a gente não fazer nada. A gente tem que alertar essa mulher e poder conduzi-la de uma forma melhor. Até porque, na maioria das vezes, ela já vem com um passado de síndrome metabólica que tem tendência a perpetuar. Então, começou na tentante, segue na gestação e termina, então, na menopausa, onde a gente naturalmente tem já uma mulher que tem uma prevalência maior de uma massa de gordura corporal aumentada, por conta até desse déficit hormonal. E qual a abordagem que vocês fazem em relação à menopausa? Essa é uma fase, né, muito interessante, na verdade, é um grande desafio para a gente, né? Porque é uma fase em que a mulher vive vários sintomas misturados, né? Então, assim, geralmente é uma mulher que tem filho ali pequeno ou na adolescência, que é uma fase mais difícil, ela está no auge da sua carreira. Então, é difícil intensificar mais ainda essa mudança de estilo de vida, né? E aí, lembrar que antes mesmo da menopausa, então a gente está falando aí de 4 anos antes, no período de perimenopausa, a gente já vê essa mudança da composição corporal, que é uma coisa importante da gente analisar também. Então, não ficar tão focado no peso dessa mulher, mas avaliar também a sua composição corporal. O IMC, é claro que é um indicador super eficaz e que a gente tem grandes estudos, vários estudos com o IMC, mas a gente sabe como o IMC pode ser falho, né? Então, principalmente nessa fase de perimenopausa, é um momento importante para a gente olhar melhor a composição corporal dessa mulher, porque às vezes ela pode manter um peso estável, ter um discreto ganho de peso, mas quando a gente olha a composição corporal, a gente vê uma diminuição de massa muscular, geralmente a partir dos 40 anos, 45 anos, e um aumento de acúmulo de gordura, principalmente gordura visceral, né? Que a gente sabe que é uma gordura que se acumula nos órgãos e é a gordura que tem mais relação com doenças metabólicas, né? Doença hepática gordurosa, risco cardiometabólico de uma forma geral, né? Então, mostrar para essa mulher que ela está tendo um aumento da gordura visceral através de medidas de circunferência abdominal, medidas simples que a gente pode fazer no consultório, com uma fita métrica, né? Então, circunferência abdominal, se a gente dispor de um aparelho de bioimpedância, a gente pode também realizar, para que essa mulher visualmente enxergue isso e passe, de uma forma geral, a tentar intensificar mais, principalmente exercício de resistência, né? Que é onde a gente vai ter um ganho maior de massa muscular. Então, é importante que ela consiga entender a importância da manutenção de massa muscular para sua qualidade de vida, não só naquele momento de menopausa, mas para seguir com ela, para uma longevidade saudável, né? Eu acho que, aproveitando esse gancho que a Carol falou da questão da composição corporal, essas mulheres são as que têm mais chegado nos consultórios para acompanhamento de obesidade, porque elas têm essa mudança do hipoestrogenismo, então ela começa a acumular mais gordura na região abdominal, então começa a incomodar e começam a aparecer outras condições de saúde. Então, quando a gente institui a terapêutica medicamentosa, ela vai comer menos, né? Então, o fato da gente ficar atento à massa muscular, que a gente pode também fazer medida de circunferência de panturrilha, né? Então, não tem bioimpedância, né? Nem todo mundo vai ter bioimpedância no Mas você pode ter mecanismos de avaliação. De medir essa massa muscular dessa mulher de uma forma para gerar um valor de acompanhamento e falar da importância, além do exercício de força, numa alimentação que tenha mais proteína, né? Então, assim, hoje no nosso estilo de vida bem corrido, principalmente da mulher, né, na fase do climatério e menopausa, que foi a Carol falou, às vezes ainda uma mulher que está na geração sanduíche, que tem a questão dos filhos, né, da prole, a carreira, e tem os pais que estão envelhecendo também. Então, essa mulher, às vezes, a alimentação dela é inadequada. E fica com uma ingesta de proteína muito abaixo. Então, quando ela perde peso, ela acaba comendo menos proteína. Então, da gente ficar atento nisso também. Sempre o acompanhamento nutricional é recomendado. Então, mesmo que essa mulher não esteja no acompanhamento com o endocrinologista, é interessante para todas as pacientes com obesidade, independente da fase da vida, ter um acompanhamento nutricional, né? E, além da questão do exercício, a gente focar bastante nessa questão da qualidade da alimentação. Eu acho que a gente tem que fazer uma intervenção ativa no sentido de oferecer qualidade de vida, né? Então, a qualidade de vida vai nesse exercício para fazer com que ela tenha aumento de massa magra e fazer os ajustes medicamentosos ou nutricionais, o que seja, para tentar melhorar esse ganho inadequado que leva a esse aumento de circunferência abdominal e dar para ela uma melhor qualidade de vida. Acho que isso é o mais importante, né? Com certeza. E hoje a gente tem muito mais informação sobre essa fase da menopausa. Fala-se muito mais abertamente sobre isso, né? Um assunto que ainda é um tabu, mas
ainda bem que a gente está podendo falar Ainda bem mais que a sobre gente isso. fala mais sobre isso, porque assim a gente tem a longevidade. E hoje, Sim. 1/3 da vida da mulher acontece na menopausa. Então a gente tem que fazer com que essa menopausa transcorra desde a transição menopausal, climatérica, da forma mais suave possível, oferecendo recurso para ela conseguir ficar melhor, né? Muito obrigada, meninas. Agradecer a Esgorge. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma Obrigada, vez pelo gente. convite.